Design é criação. E por mais livre que seja, tem que seguir algumas regras. Na busca pelo equilíbrio das formas, os gregos já utilizavam nos desenhos e nas construções dos seus templos o que se convencionou chamar de proporção áurea. Agora já temos as duas peças principais do tanque. A parte superior já está definida, a lateral, a primeira lateral também a gente já conseguiu chegar num desenho praticamente final. Claro que depois é uma questão de começar a soldar as partes aqui, mas agora a gente já consegue entender um pouco mais o formato, né, final. Eu acho que ele está bem dentro daquilo que a gente esperava como resultado. Seguindo um pouco com a concepção, eu aproveitei e já desenvolvi o que seria o modelo tridimensional, digamos assim, da rabeta. E aí, aproveitando, vamos falar um pouco de proporções, vamos falar um pouco de design. Como é que eu cheguei nesse resultado? O tanque, primeira coisa é o seguinte, até se vocês fizeram uma pesquisa na internet, que é bem interessante, procurem um pouco a respeito de proporções áureas. Tem uma série de coisas, tanto na área da arquitetura como no design, que acabam se utilizando dessas proporções para poder tentar se chegar a um melhor resultado, digamos assim, de equilíbrio estético. Não vou me aprofundar muito nisso, mas eu me utilizei disso. Se nós pegarmos aqui a dimensão do tanque, ele está dando aproximadamente aqui uns 55 centímetros de comprimento. Vou pegar até minha calculadora aqui, para vocês entenderem. 55 centímetros de comprimento dividido pela proporção áurea, que é... A proporção área é 1.618. Então, dividido por 1.618, eu chego em algo aproximadamente 34 centímetros. E foi essa medida que eu justamente utilizei para este vazio aqui, ó, que seria justamente o vazio para o assento da moto, na rabeta. Ou seja, o que eu estou dizendo, a dimensão disso em relação a isso, para ficar mais equilibrada, isto é uma proporção áurea em relação a isso. Essa parte de trás aqui também da própria rabeta da moto, ela não é uma medida qualquer. E ela vem seguindo esse mesmo raciocínio. Então, esses mesmos 34 aqui que eu tomei por base, se dividido novamente pelo coeficiente, né? Então vamos lá, 34 dividido por 1.618, algo em torno de 21 centímetros, que é exatamente o que eu tenho aqui de comprimento disso. Além dessa questão deste comprimento em relação a esse, tem a questão da altura também. E a altura, ela tinha que ser uma proporção de acordo com a altura total do tanque. Tudo isso para gerar um melhor equilíbrio. Medindo aqui o ponto mais alto do tanque, nós estamos por volta aqui de 27 centímetros. Que mais uma vez dividido, 27 dividido por 1.618, algo em torno de 17 centímetros, que é exatamente a medida, a parte mais alta aqui da minha rabeta, de 17 centímetros. Ou seja, eu tinha uma noção de linhas, mas a questão de definição de tamanhos, de proporções, eu tomei por essa proporção, essas relações que garantem esteticamente um melhor equilíbrio. Além dessas questões das proporções, áurea e tudo, claro que a gente não pode deixar de lado também o conjunto e as relações do kit, digamos assim, tanque, rabeta, paralama, tal, e a gente tem que pensar também o próprio resultado em cima da moto, né? Então, desde o início, vocês lembram que eu falei até aqui dessa parte aqui do tanque, que é uma paralela aqui, e, com o quadro, com essa linha do quadro, e a ideia é manter esta linha como uma linha que inclusive é muito comum no design das cafés, né? As cafés tradicionais, antigas, a gente percebe que existe aquela linha contínua que vem desde trás até a parte da frente. E isso aparece nesse desenho, aparece nessa ideia, nesse projeto. Porém, como a gente quer um pouco mais de uma aparência um pouco mais agressiva, a ideia é que essa linha, que normalmente é horizontal, plana, nas cafés mais clássicas, aqui a ideia foi deixar ela um pouco mais inclinada para frente. Acho que é uma maneira de dar um pouco mais de agressividade. E aproveitando justamente essa linha aqui do quadro.
Bom, além dessas questões, como eu estava falando sobre proporções e tudo, é legal apontar o seguinte. A Ducati realmente ela tem um quadro muito particular, tem um desenho muito próprio. Mas tem outras questões que vão funcionar muito bem no seu projeto de café race, que seria o seguinte. Basicamente, as bengalas, ela tem uma certa angulação, claro que isso muda um pouco em diferentes motos. Tem as costuma ter isso um pouco mais para frente, as motos, de repente, de motard, disso é um pouco mais de pé, enfim. Mas tem essa linha, que é uma linha que tem que ser respeitada no design. A gente percebe que a maioria das motos muitas vezes você olha a moto e não sabe por que uma de repente te parece mais elegante do que a outra, é porque tem algumas linhas principais de construção que elas foram muito bem pensadas. Uma delas é essa relação deste ângulo de inclinação da frente com esta última trave do quadro. Eu não sei se vocês repararam, mas justamente esta inclinação ela é praticamente a mesma do que essa. Independente desse miolo, que no da Ducati ele é muito particular, como eu disse, nas outras motos, esta é uma linha que costuma ter. Quando vocês repararem essa última linha aqui, essa última diagonal do quadro das motos convencionais, por vezes isso fica um pouco mais de pé, um pouco mais deitado, ele gera um certo incômodo visual em relação à bengala. E quando esta última linha tem uma mesma inclinação, isso traz uma sensação estética mais equilibrada, mais elegante. E isso aparece aqui na moto. Por isso que na modificação aqui do quadro nós vamos estender um pouco mais essa linha para servir de base para o banco, mas mostrando ela um pouco mais visualmente falando em relação a isso. Então são pontos fundamentais. Além daquelas questões do ângulo da frente da moto em relação a essa linha do quadro, tem uma outra situação que é extremamente decisiva para o projeto da Café Race. Se vocês repararem, os melhores resultados fazem com que a rabeta nunca ultrapasse mais do que 10 centímetros além do centro da roda. E isso é fundamental. Então a gente percebe que aqui eu estou dentro desse limite e isso está resultando também nessa linguagem mais agressiva e etc. Agora que eu consegui enxergar melhor o resultado estético final, eu estou tomando uma decisão aqui que ao invés dessa linha seguir até o final completamente reta, mais ou menos aqui desse ponto, eu vou querer que ela termine subindo um pouco. É uma coisa muito sutil, quase não vai se perceber, porque essa linha reta está bem marcada. Mas eu acho que isso também vai ajudar naquela questão de colocar uma linha mais agressiva. Vou ver o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar. Teoricamente, eu acredito que isso vai ajudar no resultado final do desenho. Mas, aquela história, né? Estamos aqui no modelo de papel e a ideia é que ele sirva justamente para a gente experimentar essas decisões. Isso, acho que é isso. Uma outra peça que nós vamos desenvolver para fazer parte do conjunto estético da moto é justamente essa pequena peça aqui, que é uma carenagem para o radiador de óleo da moto, né? Eu acho que isso vai acabar trazendo uma linguagem um pouco mais de agressividade, que é um resultado estético que a gente está buscando nesse projeto. Ela também será feita em alumínio, como o restante das peças, e ela tem algumas decisões aqui de desenho. Uma delas é esse corte aqui na parte de baixo, que também é uma paralela, digamos assim, desta diagonal, que é uma linha muito forte que a gente vem trabalhando no design todo, como eu já disse anteriormente. E esta outra linha que está desenhada em vermelho, como a gente está achando que essa peça, ela acaba sendo lisa demais, simples demais, eu acho que nessa linha vermelha aqui a gente pretende fazer aqui um friso, parecido com aquele que nós fizemos na parte superior do tanque. Com isso, a gente já consegue visualizar pela primeira vez o conjunto, a moto como um todo. Agora é isso, é começar a desenvolver as peças em alumínio a partir dos moldes que eu desenvolvi. Deve ter ficado claro
que a utilização de algumas regras garantem um resultado mais equilibrado. Faça você mesmo o teste, medindo e comparando fotos de algumas motos que mais te agradam visualmente falando, a outras que não te agradam tanto. Assista o nosso próximo episódio, curta a nossa página no Face e se inscreva no nosso canal do YouTube, porque o Motocultura foi feito para você.